E aí galera, quem tá falando aqui com vocês é o da Lua, tá? E no nosso vídeo de hoje a gente vai entender o conceito, a definição do que é história e da importância dela, né, para a gente enquanto sujeito histórico. E obviamente a gente vai entender o que significa ser um sujeito histórico. Bora pra aula? Então galera, definição de história. O que é a história? Bom, a história, né, com H maiúsculo, tá? Porque existe a diferença aí entre história com H maiúsculo e H minúsculo, tá? Então, a história com H maiúsculo é aquela história, né, é a ciência, no caso, é a ciência que estuda o homem no tempo, segundo aí o historiador Mark Bloch, tá? Ele vai dizer que a história não é simplesmente olhar para o passado e falar do passado. Ele vai dizer que a história é, na verdade, a história do homem no tempo, tá? Então, o que é que isso significa? Significa que quando a gente estuda história, a gente não está estudando simplesmente o passado, aquilo que já aconteceu. Na verdade, a gente está estudando as transformações que o homem, num determinado momento, né, produziu ali. Ou seja, tá? O criador, tá? Ele se utiliza das fontes históricas, né, que pode ser todo e qualquer registro deixado por esse homem ao longo do tempo, no seu contexto histórico e tudo mais, tá? Aí jornais, revistas, imagens. Quando a gente está falando de história enquanto ciência, né, a ciência que estuda o homem no tempo, a gente está falando, né, que a história ela vai estudar esse homem e essas transformações aí que ele fez durante o tempo, né, ao longo do tempo, tá? E deixou registrado. Então, o historiador ele se utiliza dessas fontes, tá, históricas, para interpretar o passado. E aí é o historiador no presente que recorta, né, faz o recorte temporal, espacial, separa os fatos, né, do passado e a partir dos problemas do presente, né, ele vai interpretar esse passado. As pessoas perguntam assim: oxe, Dalô, como assim? Mas a história não é sobre o passado? Como assim o presente está envolvido nisso aí? Então, gente, justamente a gente tem que quebrar com essa visão aí de que estudar história é estudar o passado. Estudar história é, na verdade, estudar o presente. Porque a gente, no presente, né, e com as demandas que a gente tem no presente, é que a gente se debruça para o passado, olha para o passado para interpretá-lo. Tá? E aí, o historiador, ele não resgata o passado. Não existe essa possibilidade de você resgatar o passado. Tá? A gente não tem como dizer o que aconteceu tintim por tintim ali no passado, o que aconteceu antes. Tá? Então, é impossível explicar exatamente como aconteceu, né, por exemplo, a independência do Brasil. A gente não estava lá. Então, não tem como a gente saber exatamente, de fato, como aconteceu. Ou seja, o objetivo da história é a representação do passado, tá? Então, o objetivo nesse contexto da história enquanto uma ciência, né, é a representação do passado e não o passado tal como ele aconteceu. Porque a gente viu aqui que isso é impossível, tá? E aí, gente, dependendo de cada momento do presente, né, esses fatos, esses acontecimentos vão ser olhados de formas diferentes. Ou seja, se a gente está falando do presente, né, a gente também tem que falar das várias interpretações que a gente tem e das várias visões de mundo que os historiadores que vão, né, produzir esse saber vão ter, tá? E aí é justamente por isso, gente, que o estudo da história, ele muda permanentemente, né? A história, ela está sempre aí, né, sendo modificada, ela está sempre mudando, tá? E por quê? Porque a história, ela não é um estudo acabado, tá? A história não é um estudo acabado. Por quê? Porque sempre estão acontecendo novas descobertas, novas visões, um outro olhar sobre o mesmo objeto de estudo, por exemplo, tá? Então, a gente não tem como dizer que a história ela está repetindo o passado, tá? Isso, que é uma coisa, né? Ele está dentro aí de uma mudança, de uma transformação e de um contexto histórico diferente, tá? Então, esses conceitos históricos, eles vão mudando
Não é possível que a gente utilize o mesmo conceito histórico para momentos históricos diferentes, tá? Por exemplo, o conceito de democracia. A gente não pode dizer que o conceito de democracia, que era entendido e utilizado durante ali a Grécia Antiga, é o mesmo que a gente se utiliza hoje, porque são momentos históricos diferentes, mentalidades diferentes, tá? Então a gente não pode dizer que são conceitos iguais. Então os conceitos também mudam de acordo aí com a demanda ali do momento, com o contexto, tá? E aí, quando a gente percebe a importância desses conceitos históricos, da historicidade desses conceitos, a gente percebe que cada conceito está ali, né, dentro de um fenômeno histórico diferente, com características diferentes, tá, gente? Isso é muito importante, porque a partir disso, a gente também vai entender o conceito de sujeito histórico, tá? Que é um conceito muito importante também. E aí, por que esse conceito é tão importante? O conceito de sujeito histórico. Porque quando a gente se percebe enquanto sujeito histórico, enquanto transformadores também aí dos processos históricos, a gente entende o quê? A gente entende que a cronologia aí do passado, né, dos acontecimentos do passado, eles não estão tão distantes do presente. Né? A gente percebe aí que, na verdade, esse passado que a gente diz aí, que a gente estuda em história, a gente está bem próximo dele, porque a gente está falando de um presente que interpreta esse passado, tá, gente? E aí, quando a gente se percebe enquanto sujeito histórico, a gente percebe também que a gente também é um transformador dessa realidade, que a gente também participa desses processos históricos, desses acontecimentos históricos, tá, gente? Então, o que a gente entendeu hoje? Né? Que história é muito mais do que só conteúdo, né? Aquela matéria, disciplina conteudista, e que é muito além do que só nomes e datas, tá? É também entender, né, os processos históricos, a questão do contexto, né, e entender que a história não é só um olhar para o passado. Na verdade, é um olhar do presente para o passado, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e que ele tenha contribuído aí para o enriquecimento do conhecimento de vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, né, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque a proposta do nosso canal é justamente essa, trazer aí os conhecimentos históricos, tá? Então vai ter muita coisa boa surgindo por aí, tá? E até a próxima.